Ela estava de joelhos no chão de terra batida, quando percebeu que o coração tinha parado de ter medo. Não foi de uma vez. Não foi como um trovão que chega e passa. Foi como a maré que recua devagar, centímetro por centímetro, até que você olha para o horizonte e não reconhece mais o lugar onde estava. O medo foi embora assim, quieto, quase educado, como se soubesse que não tinha mais serventia ali. E no espaço que ele deixou, entrou algo que ela nunca tinha sentido antes de forma tão limpa, tão inteira. Não era coragem. Coragem ainda tem um tremor por baixo. Era outra coisa. Era certeza. As mãos dela estavam sujas. A noite ao redor dela era pesada, densa, cheirando a fumaça de lenha e a terra molhada. Lá fora, no silêncio que precede o amanhecer no interior do Brasil, os grilos cantavam sem saber de nada. E ela respirou fundo, uma vez, e fechou os olhos. Naquele momento, ela pensou em todas elas, em todos eles. Nos 50 rostos que dependiam do que ela tinha feito, do que ainda precisava fazer. Pensou na menina de 8 anos que dormia abraçada a um trapo de pano como se fosse o bem mais precioso do mundo. Pensou no velho que já não conseguia se curvar direito, mas todo dia tentava, porque parar de tentar era uma forma de morrer antes de morrer. Pensou na mulher grávida que carregava o filho no ventre como uma promessa e um fardo ao mesmo tempo. E então ela fez o que tinha que fazer. O que aconteceu depois, o preço que ela pagou, a decisão que tomou nos minutos finais, vai ficar para o final dessa história. Porque para entender o que ela fez naquela noite, você precisa entender quem ela era antes. Você precisa entender o que o Brasil de 1850 fazia com gente como ela. Você precisa sentir o peso de cada ano, de cada cicatriz, de cada palavra que nunca foi dita em voz alta, mas que ficou gravada no peito, como uma brasa que nunca apaga de vez. Essa é a história de Esperança Garcia. Não a Esperança Garcia histórica da petição, mas uma mulher inspirada nela e em todas as outras que a história preferiu esquecer. Uma mulher sem sobrenome, porque sobrenome era coisa de gente que a lei reconhecia como humana. Uma mulher que chegou ao limite do que um ser humano consegue suportar e, em vez de quebrar, decidiu transformar aquele limite numa porta. Uma porta que ela abriu para 50 pessoas e fechou para si mesma. Ela nasceu numa fazenda no interior da Bahia, num tempo em que a palavra nascer para uma criança de mãe escravizada já carregava dentro dela uma sentença. Não havia registro, não havia celebração, não havia o tipo de alegria que faz os adultos ao redor chorarem de gratidão. Havia apenas mais um corpo chegando ao mundo. Um corpo que pertencia desde o primeiro choro a outro ser humano. A mãe dela se chamava Benedita. Era alta, de ombros largos, com as mãos que só existem em quem passou a vida inteira trabalhando em coisas pesadas. Não as mãos de quem usa as ferramentas, mas de quem é a ferramenta. Benedita tinha uma forma de andar que os outros escravizados reconheciam e respeitavam sem precisar falar. Uma leveza nos passos que desmentiam o peso que carregava. Como se Ilá soubesse que o chão não merecia sentir o peso total dela. Como se reservasse esse peso para outro lugar. Quando a criança nasceu, Benedita olhou para ela por um longo tempo. Não disse nada. Depois disse uma coisa só em voz baixa, quase para ela mesma. Vai ter que ser mais forte do que eu. E naquilo estava tudo. Não havia maldade no que disse. Havia amor. O tipo de amor que só existe quando você conhece o perigo de verdade e mesmo assim decide amar. Decidindo que o amor vale mais do que a precaução. A menina cresceu sem nome por quase 3 meses. No senzala da fazenda do Pinheiro, no interior da Bahia, nomes eram negociados de formas complicadas. Os senhores tinham preferência pelos nomes bíblicos ou pelos nomes que remetiam a virtudes que eles gostariam de ver nos escravizados. Paciência, resignação, conformidade. E de alguma forma perversa, o costume foi sendo absorvido, distorcido, reinterpretado de dentro para fora. Os pais escravizados também davam nomes que carregavam intenção, só que a intenção era outra. Nomes que tinham dentro deles um desejo, uma oração disfarçada. Benedita chamou a filha de Luzia. O nome não tinha nada de especial na superfície, mas Benedita tinha nascido em Angola. Tinha vindo ainda criança no porão de um navio que ela não gostava de lembrar, e em sua língua de origem, em Yorubá misturado com Quimbundo, havia uma palavra que soava parecida, uma palavra que significava algo como aquela que ilumina o caminho de quem vem atrás. Ninguém na fazenda sabia disso. Era o segredo de Benedita, a oração dela guardada dentro de um nome, Luzia. A infância de Luzia foi feita de fragmentos, pedaços de tempo roubados entre uma obrigação e outra, entre um açoite e o próximo, entre a fome que ardia abaixo e a exaustão que apagava tudo antes da meia-noite. Ela aprendeu a andar no mesmo chão de terra, que ela aprenderia a chamar de cama. Aprendeu a falar ouvindo 2 línguas ao mesmo tempo, o português dos senhores, que era uma língua de ordens, e o crioulo misturado com memórias africanas que circulava nos fundos da senzala, que era uma língua de resistência sussurrada. Havia uma velha na senzala, que todos chamavam de Mãe Joana. Ninguém sabia a
idade dela. Era daquele tipo de velhice que não tem mais número preciso. Uma velhice que já chegou no ponto em que o tempo parou de contar, porque o que importa não é mais quanto tempo resta, mas o que foi vivido. Mãe Joana tinha os olhos de quem viu coisas que não deveriam existir, e mesmo assim continuou enxergando, não com amargura, com uma clareza que às vezes assustava. Foi Mãe Joana quem primeiro percebeu algo diferente em Luzia. Não era que a menina fosse mais inteligente que as outras crianças. Era mais difícil de nomear do que isso. Era uma forma de observar o mundo. Luzia ficava quieta em momentos em que as outras crianças corriam e ficava agitada em momentos em que as outras ficavam quietas. Ela prestava atenção nas coisas erradas, ou melhor, nas coisas que os outros tinham parado de enxergar, porque se acostumar com algo é uma forma de tornar esse algo invisível. Luzia prestava atenção na cerca, na posição dos guardas, no horário em que o capataz tomava a cachaça da tarde, na forma como os cães ficavam quietos depois de comer, na direção do vento à noite. Com 6 anos de idade, ela não sabia o nome do que estava fazendo, mas Mãe Joana sabia. Que uma noite, quando a senzala estava dormindo e só as duas estavam acordadas, a velha se aproximou dela e disse em voz tão baixa que era quase só movimento de lábios: "Você tá medindo o lugar. Tá certo, mas vai com calma. Não deixa ninguém ver que você mede." Luzia olhou para a velha sem entender completamente, mas guardou as palavras. A fazenda do Pinheiro produzia cana-de-açúcar. Era uma das médias do interior baiano, não das maiores, não das mais violentas, mas grande o suficiente para ter sua própria hierarquia de sofrimento. O senhor se chamava Coronel Afonso Barbosa do Vale. Era um homem de 50 e poucos anos, já com a barriga proeminente de quem come bem e trabalha pouco, com os bigodes cuidados e os modos de quem aprendeu a se comportar como gente importante em salões que ele raramente frequentava. Não era um homem que gostava de barbárie por barbárie. Tinha o tipo de crueldade mais perigosa, que é a crueldade que se acredita razoável. Ele nunca participava pessoalmente dos castigos. Tinha um capataz para isso. O capataz se chamava Romualdo, e Romualdo era daquele tipo de homem que encontra em posições de poder sobre outros a única forma de sentir que existe de verdade. Era um mestiço livre, filho de pai branco e mãe escravizada que ele nunca conheceu, criado na dureza e na vergonha, tendo aprendido desde cedo que a única forma de escapar de um lado da linha era pisar com força no outro lado. Ele tinha 38 anos, era magro, tinha os olhos de uma tonalidade esverdeada que ficavam estranhos no rosto escuro dele e andava sempre com uma vara de marmelo que batia na bota enquanto caminhava. Um som rítmico, regular, que os escravizados aprenderam a reconhecer de longe como sinal de perigo. Luzia, aos 7 anos, já sabia quando Romualdo estava chegando antes de ouvir a vara. Era uma habilidade que não se aprende. É algo que o corpo desenvolve sozinho quando a sobrevivência depende disso. Ela sentia uma mudança na atmosfera, nos outros, principalmente. Uma tensão que passava de pessoa para pessoa como eletricidade, um endireitar de costas, um desviar de olhares. E ela aprendia a ficar invisível, a encolher sem se encolher, a ocupar o mínimo de espaço possível sem parecer que estava se escondendo, porque se esconder chamava atenção, e chamar atenção era o pior que podia acontecer. Mas houve um dia em que não deu para ficar invisível. Ela tinha 7 para 8 anos. Não sabia ao certo, não havia registro, quando Romualdo bateu em Benedita por causa de uma coisa que qualquer pessoa com 2 dedos de fronte reconheceria como injusta. A mãe de Luzia havia chegado 3 minutos atrasada para o turno de corte, porque havia parado para socorrer outra mulher que havia desmaiado de exaustão no caminho. Romualdo não quis saber da explicação, ou sabia e não ligou. Mandou que ela ficasse de joelhos no pátio e aplicou 10 golpes de vara nas costas dela, na frente de todos, como demonstração de que as regras eram as regras e o motivo não importava. Luzia estava no pátio, viu tudo, não fez nada. Não porque não quis, porque Mãe Joana estava ao lado dela e segurou o braço dela com uma força surpreendente para uma mulher tão velha e sussurrou na orelha dela: "Não agora." Luzia ficou parada, com os dentes cerrados, com as unhas cravadas na palma da mão, com uma coisa crescendo dentro dela que não tinha nome ainda. Naquela noite, deitada ao lado da mãe no colchão de palha, a mãe que não reclamava, que não chorava, que simplesmente estava deitada de bruços porque não dava para ficar de costas, Luzia fez uma promessa para si mesma, não em palavras, em sensação. Uma sensação que ficou gravada no peito dela como uma marca e que ia crescer com ela pelos anos seguintes até o dia em que se transformou em ação. Se você está aqui desde o começo dessa narração, já deve ter sentido que essa não é uma história fácil. Ela não foi escrita para ser fácil. Ela foi escrita para ser verdadeira, ou pelo menos tão próxima da verdade quanto a narrativa consegue chegar sobre coisas que aconteceram no escuro, que foram deliberadamente apagadas, que existiram nas margens do que a história oficial quis registrar. Se essa história está tocando em algo dentro de você, considera deixar o like e se inscrever no canal
canal. Cada inscrição é uma forma de dizer que histórias como essa importam, que as pessoas que viveram isso merecem ser lembradas. Agora, vamos continuar. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende o que Luzia se tornaria. Os anos passaram da forma que os anos passam, quando você não tem calendário, quando você não tem festa de aniversário, quando a única marcação do tempo é a mudança do seu próprio corpo e a percepção de que as coisas que um dia pareciam pesadas demais, agora parecem apenas pesadas. Quando você não tem data de nascimento registrada, o tempo fica sendo medido por outras coisas, pela altura que você alcança numa parede, pelo tamanho do calçado que você deixou de precisar, pela voz que mudou sem avisar, pelo olhar dos outros que, de repente, passam a te ver de um jeito diferente, um jeito que carrega uma série de avisos que ninguém precisou te dar explicitamente, porque o mundo ao redor te ensinou a entender esses avisos antes que alguém se desse ao trabalho de explicá-los. Luzia aprendeu a entender esses avisos aos 10 anos. Havia uma forma em que os homens da fazenda começaram a olhar para ela. Não todos, não a maioria, mas alguns, os de um certo tipo, que ela reconheceu como algo diferente do que havia sido antes. Não era o olhar de quem vê uma criança, não era o olhar de quem vê uma trabalhadora. Era algo mais possessivo, mais calculado, mais frio na sua frieza específica. Era o olhar de quem avalia uma propriedade para determinar o seu valor em outro mercado que o habitual. Benedita percebeu o que a filha estava percebendo. E num ato de amor que teve a forma de brutalidade necessária, explicou para ela, sem rodeios, sem suavização, o que aquele olhar significava. Explicou o que havia acontecido com outras mulheres da senzala. Explicou o que o sistema permitia. Explicou com as palavras secas e diretas de quem sabe que a ilusão é mais perigosa do que a realidade, que Luzia precisava aprender a se proteger de formas que não incluíam a proteção de ninguém com poder naquele lugar, porque esses não iriam protegê-la. Esses eram muitas vezes a própria ameaça. Luzia ouviu tudo, não chorou, não ficou em choque, ficou quieta por um tempo longo e depois disse apenas como as outras se protegem. E Benedita disse que as outras faziam o que podiam, que algumas conseguiam parcialmente, com estratégia e sorte e alianças dentro da senzala, que outras não conseguiam, que havia nas palavras dela uma dor específica, uma camada de peso particular que Luzia levou tempo para entender completamente. Levou tempo porque a verdade às vezes precisa de tempo para ser absorvida sem destruir o que absorve. Mãe Joana foi quem completou a educação. A velha tinha maneiras de passar conhecimento que eram indiretas, mas precisas. Não dava sermões, não fazia discursos, mas de vez em quando, em momentos que pareciam casualidades, mas que Luzia aprendeu a reconhecer como intencionais, dizia coisas que ficavam. O poder deles é do tipo que precisa que a gente acredite que existe, disse Mãe Joana, numa tarde em que estavam com as mãos ocupadas em trabalho e os olhos em sentinela. O dia que a gente para de acreditar, eles ainda têm o físico, mas o físico é finito. A crença deles na própria superioridade é infinita. E a crença deles que a gente vai ficar quieta também. Quando essa crença quebra, quebra tudo junto. Luzia guardou isso. Guardou muita coisa de Mãe Joana. Como uma criança que cresce numa biblioteca, vai absorvendo livros sem perceber que está sendo formada por eles. Só percebe depois, quando abre a boca e descobre que as palavras que saem são feitas de todas aquelas histórias. A velha era um repositório de memória. Havia nascido em África, numa cidade que ela descrevia com detalhes que faziam quem ouvia sentir as ruas, cheirar o mercado, ouvir as vozes das pessoas que compravam e vendiam e riam e discutiam como gente que pertencia ao lugar onde estava. Uma cidade com nome, com história, com arquitetura, com leis próprias. Uma civilização que existia antes de qualquer europeu chegar para descobrir o que já havia sido construído. Essa era uma das coisas mais subversivas que Mãe Joana fazia. Lembrava. Em voz baixa, para os que queriam ouvir, ela reconstruía um mundo que o sistema escravocrata havia tentado apagar. Um mundo em que os antepassados daquelas pessoas eram reis e artesãos e filósofos e guerreiros e agricultores e médicos e arquitetos. Um mundo em que ser africano não era sinônimo de ser inferior, de ser propriedade, de ser a parte de baixo de uma hierarquia inventada por quem precisava de uma justificativa moral para o que era, sem eufemismo, roubo de vidas. Luzia cresceu bebendo dessa memória, e a memória foi tecendo nela uma identidade que o sistema não havia previsto, uma identidade que não começava no momento em que ela havia chegado à fazenda, que não tinha fundação nas palavras do Senhor ou na religião que ele havia imposto ou no nome português que havia recebido, uma identidade que vinha de antes, que vinha de mais longe, que vinha de mãos que haviam construído coisas que duravam séculos, de mentes que haviam desenvolvido filosofias e matemáticas e medicina antes que qualquer ancestral do Coronel Afonso soubesse o que era uma escola.
Isso não tornava o presente mais fácil, mas tornava o presente mais suportável. E tornava a ideia de liberdade mais concreta, não uma fantasia abstrata, mas um retorno a algo que havia existido, que havia sido roubado, que, portanto, podia existir novamente. Luzia não teria as palavras para explicar tudo isso aos 10 anos, mas tinha a sensação, e a sensação foi crescendo com ela. Luzia cresceu rápido, não pela escolha, mas pela necessidade. Aos 12 anos já trabalhava no corte de cana com os adultos. Era baixinha para a idade, com ombros que começaram a ficar largos antes do tempo, com as mãos que desenvolveram calosidades que levaram anos para aparecer nas mãos da maioria das pessoas. Tinha os olhos da mãe. Essa é uma das coisas que as pessoas na senzala sempre comentavam, porque os olhos de Benedita eram daqueles que te faziam sentir que a pessoa estava vendo mais do que o que estava na frente dela. Mas a personalidade de Luzia era diferente da de Benedita. Benedita tinha encontrado uma forma de paz, não a paz da resignação, mas a paz de quem decidiu que a batalha interna era mais importante do que a batalha externa. Era uma mulher de fé profunda, misturada, sincretizada entre o catolicismo que os senhores impuseram e as crenças africanas que mãe Joana preservava na senzala com o cuidado de quem guarda uma chama numa tempestade. Luzia não tinha esse tipo de paz. Luzia tinha algo diferente. Era como se ela estivesse constantemente em estado de vigília, de prontidão, de observação, como se cada momento fosse uma informação que precisava ser coletada e armazenada para uso futuro. Ela não era rebelde de forma visível. Tinha aprendido desde cedo que rebeldia visível é punida com uma eficiência brutal. Mas havia uma rebeldia dentro dela, que nunca dormia, que ficava acordada enquanto o corpo descansava, que continuava observando, planejando, medindo. Era também nessa época, entre os 12 e os 15 anos, que Luzia desenvolveu uma habilidade que ela mesma não sabia nomear e que só reconheceu muito mais tarde pelo que era: a capacidade de aprender através da observação sem que ninguém percebesse que estava aprendendo. Ela via como os capatazes se comunicavam entre si. Via o sistema de sinais que usavam. 3 toques no madeiro do cercado significavam uma coisa, 2 toques significavam outra. Via como os cachorros eram treinados e quais eram os seus pontos cegos. Via como os guardas que ficavam de noite desenvolviam ao longo das semanas hábitos tão regulares que você podia montar um relógio com eles. O de cima rondava pelo leste a cada meia hora, o do celeiro fumava cachimbo às 2 da manhã e ficava um tanto desatento por uns 20 minutos depois disso. O da casa grande tinha o sono pesado e raramente acordava com barulhos pequenos. Ela catalogava tudo isso internamente, construindo um mapa da fazenda, que era mais detalhado do que qualquer mapa desenhado em papel. Um mapa feito de tempo, de hábito, de vulnerabilidade. Um mapa que estava aguardando o momento em que fosse útil. Além disso, ela havia descoberto algo que era ao mesmo tempo um privilégio e uma ferramenta. Sabia ler. Não oficialmente, não através de nenhum ensinamento formal. Ensinar escravizados a ler era crime em boa parte do Brasil naquela época, e mesmo onde não era deliberadamente evitado pelos senhores por razões que qualquer um com um mínimo de lucidez conseguia entender. Gente que não lê é gente que depende que outros interpretem o mundo por ela. Gente que lê pode acessar o mundo diretamente. A forma como Luzia aprendeu foi fragmentada, secreta e levou anos. Começou com um filho do coronel, um menino de uns 8 anos que às vezes ficava no pátio quando não havia nada para fazer e que, com a curiosidade indiferente das crianças que crescem em ambientes onde seu status é tão estabelecido que nunca precisaram pensar nele, havia começado a ensinar as letras para Luzia como se fosse um jogo. Ela havia aprendido rápido e havia aprendido a não mostrar o quanto havia aprendido. Ao perceber que o jogo estava indo longe demais, havia começado a fingir que não retinha, que esquecia, que achava difícil. O menino perdeu o interesse. Luzia ficou com as letras. Depois, ao longo dos anos, havia encontrado outros pedaços. Um calendário descartado, uma folha de jornal velha, o verso de uma embalagem. Cada pedaço de texto que ela encontrava era absorvido e desdobrado e memorizado. Era um aprendizado lento, cheio de buracos, mas funcionava. E num dia em que havia sido enviada para fazer uma entrega na fazenda vizinha e havia passado por uma sacola de couro descartada perto do caminho, havia encontrado dentro dela um livro pequeno, com páginas amareladas e capa desgastada, que era um relato de viagem de um naturalista que havia percorrido o interior do Brasil décadas antes. O livro descrevia o território, descrevia rios, montanhas, tipos de vegetação, comunidades, caminhos. Luzia havia lido aquele livro ao longo de semanas, em fragmentos de tempo roubados, na luz fraca que entrava pela fresta da senzala, mantendo-o escondido num lugar que ninguém mais sabia. O mundo era vasto e havia caminhos nele. Havia outro jovem na senzala que percebeu isso nela. Ele se chamava Caetano. Caetano tinha 16 anos quando Luzia tinha 12. Era alto para a época, com um corpo que havia
sido moldado por anos de trabalho pesado para ter uma musculatura que não era de academia, era de necessidade. Tinha uma cicatriz no queixo de uma história que ele não contava para todo mundo, e um jeito de falar que misturava os tons do Nordeste com algo mais antigo, mais ressoante, que as pessoas mais velhas reconheciam como traço dos falares africanos que os pais e avós haviam trazido. A amizade entre eles começou da forma mais simples possível. Caetano defendeu Luzia uma vez, não de Romualdo. Para Romualdo, a defesa direta era suicídio. Defendeu de outro escravizado, um homem mais velho que havia tentado tomar a comida dela durante uma das distribuições em que a farinha estava curta demais. Caetano simplesmente se colocou no meio, sem falar nada, com uma presença que era suficiente. Depois disso, eles começaram a falar. Primeiro, foram conversas breves de passagem, nos momentos em que os olhos do capataz estavam em outra direção. Depois, aos poucos, foram se tornando algo mais, não no sentido romântico, não ainda, mas no sentido de dois seres humanos que reconhecem um no outro algo que não encontram em nenhum outro lugar, a possibilidade de ser completamente honesto. Caetano havia chegado à fazenda há 4 anos, transferido de outra propriedade, depois de um incidente que ele descrevia apenas como um desentendimento com o senhor anterior. Luzia não pressionava para saber mais. Em determinado momento da história, ela entendeu o suficiente. O que Caetano tinha que Luzia ainda não tinha, além dos anos e da experiência, era informação. Ele havia passado por 3 fazendas diferentes antes da do Pinheiro. Havia visto coisas, conversado com pessoas, absorvido histórias que circulavam no mundo que os escravizados criavam entre si, paralelo ao mundo dos senhores, invisível para quem não fazia parte dele. E o que circulava nesse mundo em 1850, com uma força crescente que era quase palpável, era a história do Quilombo dos Palmares. Palmares havia caído mais de 1 século e meio antes, mas nas senzalas do Brasil, a história de Zumbi não morreu com ele. Ela circulava de boca em boca, transformada, amplificada, tornada mito, não no sentido de coisa falsa, mas no sentido de coisa que carrega uma verdade maior do que os fatos brutos. Zumbi era a prova de que era possível, que havia outro jeito, que a liberdade não era uma palavra abstrata reservada a outra espécie de gente. Caetano contou para Luzia sobre Palmares numa noite em que chovia tão forte que o barulho da chuva cobria o barulho das vozes. Eles estavam sentados no canto mais afastado da senzala, e enquanto ele falava, Luzia escutava com uma intensidade que ele nunca havia visto em ninguém, como se ela não estivesse apenas escutando uma história, mas abastecendo algo dentro dela. Quando ele terminou, ficaram em silêncio por um momento. Depois ela disse: "Aqui tem 53 pessoas, eu contei." Caetano ficou olhando para ela. "Eu sei quantas ficam acordadas à noite, quais têm família aqui, quais viraram de outras fazendas e não têm nada a perder. Eu sei quantos guardas têm de noite, em que posição ficam quando trocam. Eu sei que os cachorros ficam quietos por 4 horas depois que comem." Uma pausa. "Eu só não sei para onde ir depois." Caetano continuou olhando para ela por um longo tempo e então disse, com uma voz que tinha uma seriedade que ele raramente mostrava: "Eu sei para onde ir." Que é o que aconteceu nos 2 anos seguintes, foi construído com a paciência de quem planta e sabe que vai levar tempo. Não havia pressa. A pressa era inimiga de tudo o que precisavam fazer. Cada passo tinha que ser calculado. Cada pessoa recrutada tinha que ser escolhida com cuidado. Cada informação tinha que ser verificada antes de ser usada. A rede que Luzia e Caetano foram construindo dentro da fazenda do Pinheiro era invisível para quem não fazia parte dela. Para Romualdo, para o coronel, para os outros senhores que visitavam a fazenda de vez em quando, com suas esposas de vestidos brancos e seus filhos que cresciam sem saber que a prosperidade deles tinha fundação de osso e suor alheio. Para todos esses, a senzala era um lugar de gente submissa, cansada, incapaz de organização. Essa era a vantagem de Luzia. Ela havia aprendido desde criança que a invisibilidade era uma arma, e agora ela usava essa arma com maestria. O recrutamento era feito em sussurros, em gestos, em olhares que carregavam mais informação do que palavras inteiras. Uma pessoa era convidada a fazer parte não através de um discurso, mas através de uma pergunta simples, feita no momento certo, em privacidade absoluta: "Você ainda quer?" E quem entendia a pergunta, e quase todos entendiam, respondia com o corpo antes de responder com a boca. Um enrijecer de postura, um brilho nos olhos. Um sim que vinha de um lugar muito mais fundo do que a garganta. Alguns disseram não. Luzia não os culpou. Entendeu? O medo era legítimo. O custo do fracasso era altíssimo, não apenas para quem tentava, mas para quem ficava para trás. Havia histórias de revoltas que deram errado, de punições coletivas, de senhores que tiravam o fracasso dos outros de uma forma que ficava marcada nas gerações seguintes. Quem dizia não estava protegendo os filhos, os irmãos, os velhos. Estava fazendo uma escolha que não era covarde, era apenas diferente. Havia um homem chamado Tobias que disse não 2 vezes com muita clareza.
surpresa, e depois pediu para Luzia que não fosse falar mais sobre isso com ele. Ela respeitou sem ressentimento. Tobias tinha 3 filhos pequenos na fazenda, e uma esposa que havia sofrido um castigo brutal anos atrás, suspeita de envolvimento numa tentativa anterior de fuga que nem era dela. As marcas que a esposa carregava no corpo eram a resposta diária à pergunta: vale a pena tentar? Para Tobias, naquele momento, com aqueles filhos, a resposta era não. E Luzia entendia isso com uma clareza que só se tem quando você realmente respeita as escolhas dos outros. Havia uma mulher chamada Conceição que disse talvez por semanas e depois disse não com muita dor, os olhos úmidos, segurando na mão de Luzia mais tempo do que o necessário antes de soltar. Conceição tinha uma mãe idosa demais para a caminhada, uma mãe que não sobreviveria 3 dias no mato. Ela havia pesado isso e chegado a uma conta que quebrava o coração, mas que ela havia feito de olhos abertos. Cuida dos outros por mim, ela havia dito. Chega lá por mim, Luzia havia prometido. E carregou essa promessa como mais uma razão para garantir que chegavam. Mas havia os que diziam sim, e eram mais do que Luzia esperava. Havia Marcelina, a mulher grávida de 7 meses, que disse sim com uma mão na barriga e os olhos secos de quem já chorou tudo que tinha para chorar. Esse filho não vai nascer aqui, ela disse. Não como pergunta, como declaração. Havia o velho Evaristo, de quase 60 anos, com o joelho que rangia a cada passo, mas que carregou a proposta de Luzia com a dignidade de quem recebe uma honra. Eu já devia ter ido faz tempo, ele disse, mas se for com vocês, vou de cabeça erguida. Havia os irmãos gêmeos Severino e Sebastião, de 17 anos, que souberam da proposta ao mesmo tempo e responderam ao mesmo tempo, um completando a frase do outro, como costumavam fazer em tudo. A gente vai junto. Havia a menina de 8 anos, Isaura, que havia perdido a mãe 2 anos antes para uma febre que não foi tratada, porque tratar escravizado custava dinheiro, e o coronel, naquele ano, havia investido na expansão do canavial. Isaura não disse nada quando Luzia a convidou. Apenas pegou a mão dela e não soltou por um longo tempo, e havia outros. Aos poucos, a rede cresceu até 50 pessoas, 53 no começo, mas 3 escolheram não ir, e Luzia respeitou. 50 que decidiram que o risco de tentar valia mais do que a certeza do que tinham. O plano era simples na estrutura e complexo na execução. A simplicidade era intencional. Planos complicados falham em pontos que ninguém previu, e eles não podiam se dar ao luxo de pontos imprevistos. Eles iriam de noite, num momento em que a fazenda estivesse com a guarda mínima. Caetano conhecia um caminho pelo mato, que levava até um assentamento de negros livres a 3 dias de caminhada. Não um quilombo formal, mas uma comunidade que havia se estabelecido numa região de difícil acesso no agreste baiano, que havia desenvolvido uma forma de existência que os senhores preferiam ignorar a enfrentar. O problema era a guarda. A fazenda do Pinheiro tinha à noite, habitualmente, 4 homens de guarda, 2 na entrada principal, um fazendo ronda pelo perímetro e Romualdo, que dormia numa casa separada mais leve, qualquer barulho fora do comum e ele acordava. Além disso, havia os cachorros, que havia um sino no centro do pátio que qualquer guarda podia tocar em caso de problema, e cujo som alcançava fazendas vizinhas a distâncias consideráveis. Para 50 pessoas, muitas delas idosas, uma grávida e crianças, passar pelos guardas sem ser detectado era quase impossível. Quase. Foi nesse ponto que a conversa entre Luzia e Caetano ficou difícil. Caetano havia elaborado um plano de distração, uma pequena isca em outro ponto do perímetro que desviaria a atenção por tempo suficiente para que os 50 escapassem pela parte de trás, onde a cerca era mais velha e havia uma seção que Luzia havia identificado há meses como estruturalmente frágil. A fuga levaria uns 20 minutos no mínimo. 20 minutos em que qualquer um dos guardas que não fosse atraído pela distração poderia alertar os demais. Não é suficiente, disse Luzia, depois de ouvir o plano completo. É o que dá para fazer, respondeu Caetano. Não é suficiente, ela repetiu com a mesma calma. E então ela apresentou o plano dela. Caetano ficou em silêncio por um longo tempo depois de ouvir. Não de admiração, de horror. Não, ele disse. É o único jeito que garante os 50. Não, ele repetiu. Tem outro jeito. Se tivesse, eu já teria achado. Luzia. Caetano. Ela o olhou com uma firmeza que não era agressividade, não era desespero, era aquela certeza que ela havia sentido anos atrás, crescendo dentro dela, que agora havia amadurecido num fruto que ela reconhecia. Eu medi esse lugar desde criança. Eu sei o que é possível e o que não é. Com a distração, a chance de alguém ser pego é alta demais. Com o que eu tô propondo, os 50 chegam lá. Mas eu chego onde eu preciso chegar, ela disse. E havia algo na forma como ela disse que Caetano reconheceu. Não como resignação, como escolha. Uma escolha que ela havia feito muito antes daquela conversa. Talvez desde aquela noite em que havia visto a mãe de joelhos no pátio e sentido uma coisa crescer no peito dela que não tinha nome. Ele não concordou. Ele nunca concordou.
mas entendeu que ela já havia decidido. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa sobre Luzia. Ela não era uma personagem de história de herói sem medo. Ela tinha medo. O medo era uma presença constante na vida dela. Havia aprendido a conviver com ele, a usá-lo como informação, mas não havia forma de eliminá-lo completamente, porque o medo é parte do que nos mantém vivos e ela era muito viva para não sentir medo. O que ela havia desenvolvido ao longo de todos esses anos não era a ausência de medo, era algo mais sofisticado, era a capacidade de agir apesar do medo, de usá-lo como combustível em vez de deixá-lo ser um freio. Era a capacidade de olhar para o pior cenário possível, de encará-lo com os olhos abertos e de decidir que isso não mudava o que precisava ser feito. Que havia uma outra coisa que ela havia aprendido com Mãe Joana, com a mãe, com todas as mulheres que haviam sobrevivido naquele lugar antes dela. Havia uma diferença fundamental entre ser destruída e se sacrificar. Ser destruída era o que o sistema queria fazer com ela. Sacrificar-se era uma escolha. E numa vida em que quase nada era escolha, a capacidade de escolher como você chegava ao fim, se chegasse, era uma das poucas formas de liberdade que existiam. Luzia havia entendido isso e havia feito as pazes com isso, o que não significava que estava feliz. O que não significava que não havia uma parte dela que queria desesperadamente outra saída, que havia noites em que ela ficava acordada pensando, e se der certo de outro jeito? E se houvesse uma forma em que todos chegassem, inclusive ela? Mas ela havia medido o lugar. Ela sabia que não havia. O dia escolhido foi uma sexta-feira de agosto, quando a lua estava em quarto minguante, luz suficiente para enxergar o caminho, escuridão suficiente para não ser visto de longe. A colheita havia terminado há uma semana, o que significava que a fazenda estava num ritmo mais frouxo, com a guarda ligeiramente mais relaxada, porque o período de maior tensão havia passado. Luzia passou os 3 dias anteriores funcionando normalmente, trabalhando, comendo, dormindo com a regularidade que havia aprendido a performar desde criança. Por dentro, estava no tipo de silêncio que existe antes das grandes coisas. Não o silêncio do vazio, o silêncio de quando tudo está no lugar certo, aguardando. Na quarta-feira, ela teve uma conversa com Benedita. Não disse tudo, não podia, porque mesmo naquele ponto, havia coisas que sua mãe não precisava saber, coisas que eram fardos demais para carregar. Mas disse o suficiente. Disse que havia chegado a hora. Disse que a mãe ia precisar ir com os outros, ia precisar confiar em Caetano, ia precisar não olhar para trás. Benedita ficou quieta por um tempo longo. Depois disse, desde que você nasceu, eu sabia que você ia ser isso. O quê? A porta, disse Benedita. Eu sempre soube que você ia ser a porta. Luzia não respondeu. Abraçou a mãe por um tempo, que tentou ser suficiente para tudo que não ia conseguir dizer depois. Na quinta-feira, ela percorreu a senzala uma última vez com os olhos, cada rosto, cada história que havia aprendido, cada nome que havia memorizado. Isaura dormindo com o trapo de pano. Evaristo sentado na beira do colchão com as mãos no joelho, olhando para nada com aquela expressão de quem está vendo coisas que estão além do que é visível. Os gêmeos Severino e Sebastião disputando silenciosamente um espaço no chão, como se já não soubessem fazer diferente. Marcelina com a mão na barriga, os olhos fechados mas acordada, a boca se movendo em algo que podia ser oração ou podia ser apenas os lábios ensaiando palavras que ainda iam ser ditas. Luzia olhou para todos eles e pensou, isso é o que eu estou protegendo. Não uma causa abstrata, não um princípio filosófico, não a liberdade como ideia. Essas pessoas, esses rostos específicos, essa menina com o trapo de pano, esse velho com o joelho que range, essa mulher grávida com a oração nos lábios. Isso. E então chegou a sexta-feira. Ela acordou antes de todos os outros, no escuro profundo que existe entre as 3 e as 4 da manhã, quando o mundo está no ponto mais silencioso que alcança, antes do amanhecer. Ficou deitada por um momento, ouvindo a respiração dos 50 ao redor dela, o ritmo irregular, entrecruzado, de 50 pessoas dormindo ou fingindo dormir ou simplesmente existindo. Levantou devagar, vestiu o que tinha para vestir. Era pouco, como sempre foi pouco. Tocou o chão de terra com os pés descalços e sentiu o frio da madrugada. Respirou uma vez fundo, depois foi para o trabalho. O primeiro guarda estava na posição onde ela sabia que estaria, no canto noroeste do pátio, onde havia uma acácia grande que dava sombra durante o dia e abrigo contra o sereno à noite. Luzia conhecia esse guarda. Chamava-se Feliciano. Tinha uns 25 anos. Era um homem livre de família pobre que havia aceitado o trabalho porque era o que tinha aparecido. Não era mau homem. Era apenas um homem numa posição que servia ao sistema sem que o sistema se importasse com ele. Ela se aproximou por trás, pelo ângulo certo, pelo caminho que havia planejado. O segundo estava junto ao celeiro. O terceiro fazia a ronda. O quarto era Romualdo. Cada um deles estava onde ela sabia que estaria. Cada um deles foi encontrado da forma que ela havia planejado. Não vou detalhar o que aconteceu em cada encontro. Não porque seja segredo, mas porque o que importa
não é a mecânica do que ela fez. O que importa é o que estava dentro dela enquanto fazia. O que importa é que a cada passo o peso crescia de uma forma que ela havia previsto, mas que ainda assim era mais pesado do que antecipou. Não o peso físico, o peso do que significa fazer o que ela estava fazendo. Ela havia se preparado para ser eficiente. O que ela não havia conseguido se preparar completamente era para a humanidade deles. Feliciano havia dormido antes dela chegar e roncava levemente, o que era um detalhe que a mãe de alguém em algum lugar ainda amava. O guarda do celeiro havia deixado cair a lanterna e ela viu no chão ao lado dele uma fotografia dobrada, provavelmente a esposa, provavelmente os filhos. O guarda da ronda havia parado nos últimos minutos antes do fim e ficado olhando para o céu, e Luzia havia parado também à distância e seguido o olhar dele, e havia estrelas. Havia estrelas tão lindas que por um segundo ela quase sentiu que estava fora do lugar que estava, mas não estava. E o que precisava ser feito, precisava ser feito. Romualdo foi o último, e Romualdo foi diferente. Romualdo acordou. Não completamente. Havia bebido mais do que o habitual naquela noite, o que era uma das variáveis que Luzia havia levado em conta, mas o suficiente para abrir os olhos no momento em que ela entrou no quarto dele. Ficou olhando para ela no escuro por um momento, sem entender, com os olhos ainda pesados de sono e de cachaça, e então entendeu. Havia medo nos olhos dele naquele momento, e havia alguma outra coisa que Luzia não esperava. Havia algo que parecia reconhecimento, como se, num nível muito fundamental, muito abaixo de tudo que havia construído sobre si mesmo ao longo de anos de violência exercida e sofrida, ele reconhecesse o que ela era e o que estava acontecendo. Luzia olhou para ele por um momento e disse em voz baixa, com uma calma que ela mesma se surpreendeu em ter: "Eu precisava que você não fosse acordar." Romualdo não disse nada. Tentou se levantar. Ela não deixou. Eram 3h47 da manhã quando Luzia saiu do quarto de Romualdo e atravessou o pátio em direção à senzala. Seus passos eram regulares. Suas mãos estavam levemente trêmulas, não de medo, mas de adrenalina que o corpo produz quando é posto à prova da forma que havia sido posto. Ela olhou para cima uma vez. As mesmas estrelas que o guarda havia olhado minutos antes. Atravessou a porta da senzala. Todo mundo estava acordado. Os olhos dela foram direto para os 50 rostos que esperavam. Alguns sentados, alguns em pé. Todos com a mesma expressão de quem está num ponto de equilíbrio impossível entre o terror do que é e a esperança do que pode ser. Caetano estava ao fundo, com a expressão de quem sabia o que ela havia ido fazer e havia passado a última meia hora em algum lugar entre a agonia e a oração. Quando ela entrou, ele fechou os olhos por um segundo. Ela olhou para todos eles e disse em voz que era firme sem ser alta, que carregava tudo o que precisava carregar sem precisar de volume: "Tá feito, é hora." Marcelina foi a primeira a se levantar. Depois Evaristo, depois os gêmeos, depois os outros, num movimento que era quase coreografado pela necessidade, devagar o suficiente para não fazer barulho, rápido o suficiente para não perder o momento. Benedita passou por Luzia a caminho da porta. Parou. Colocou as mãos no rosto da filha por um segundo. Aquelas mãos grandes, calejadas, que haviam segurado Luzia desde o primeiro dia. Não disse nada. O olhar disse tudo. Luzia segurou as mãos da mãe por um segundo. Depois, as soltou. "Vai, mãe." Benedita foi. Isaura passou carregando o trapo de pano. Olhou para Luzia com aqueles olhos enormes de 8 anos que viram coisas demais. Luzia se abaixou rapidamente, olhou para a menina de frente e disse: "Você vai ficar bem." Isaura assentiu com uma seriedade que nenhuma criança de 8 anos deveria ter. E foi. Um a um, os 50 passaram por ela. E ela ficou ali, na porta da senzala, enquanto eles saíam para a madrugada, para o caminho de 3 dias que Caetano conhecia, para a incerteza do mato, para a possibilidade assustadora e magnífica de outra coisa. Caetano foi o último a sair. Parou na frente dela. "Vem," ele disse. Uma vez mais, a última vez, ela olhou para ele. Para os olhos dele, que tinham aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer ao longo de anos, a mistura de cuidado e de recusa em aceitar a realidade. "Você sabe que eu não posso," ela disse. "Luzia, você sabe o que eles vão achar quando o dia clarear. Você sabe o que vai acontecer se eu estiver junto e eles nos alcançarem no caminho. Com 50 pessoas, com uma grávida, com crianças, com o velho Evaristo, não dá para correr rápido o suficiente se vierem atrás. E vão vir atrás. A primeira coisa que o coronel vai fazer quando perceber o que aconteceu é mandar cavaleiros em todas as direções. E 50 pessoas num mato que elas não conhecem bem deixam rastro. Deixam galho quebrado, folha pisada, cheiro que os cachorros alcançam mesmo de longe." Caetano fechou os olhos. "Mas se eu ficar aqui," ela continuou com a mesma voz calma, a mesma voz de quem está lendo em voz alta uma conta que fez centenas de vezes. "Se eu ficar aqui e eles encontrarem o que encontraram e encontrarem eu também, eles vão parar aqui, porque não vai fazer sentido para eles. 4 homens,
homens, uma mulher, uma senzala vazia. Eles vão precisar entender, vão precisar chamar gente, vão precisar interrogar, vão precisar organizar, vão precisar de tempo. Tempo que vocês usam para cobrir distância. Tempo que coloca vocês num ponto em que nenhum cachorro rastreia mais nada. E você? Ele disse. A voz dele estava baixa, áspera. Eu já fiz o que vim fazer, disse ela. Luzia. Ele abriu os olhos. Havia neles algo que ela nunca havia visto nele antes. Uma vulnerabilidade que ele guardava bem demais para aparecer fácil. Uma rachadura numa muralha que havia sido construída com anos de necessidade de ser forte. Você não tem direito de decidir isso sozinha. Eu tenho, disse ela. É a minha vida. É a única coisa que sempre foi minha de verdade aqui. E eu decido o que faço com ela. Não assim. Não existe outro jeito que garante os 50. Você sabe disso. Você calculou também. Não me diz que não calculou. Silêncio. Ela tinha razão. E os dois sabiam. Era um silêncio que confirmava sem precisar de palavras. Não é justo, disse ele por fim. Não. Ela concordou e havia algo na voz dela que era diferente agora. Menos resolvido, mais humano. Algo que deixava vazar, por um segundo, a dor que estava sendo guardada com tanto cuidado. Não é justo. Nada disso é justo desde o começo. Não era justo quando eu nasci aqui. Não era justo quando minha mãe apanhou naquele pátio sem ter feito nada. Não era justo nenhuma das coisas que aconteceram aqui ao longo de todos esses anos. E então eu decidi que se não ia ser justo de qualquer jeito, eu pelo menos ia escolher como minha parte nessa história terminava. Uma pausa. Isso é o que eu tenho, disse ela. A escolha. E ninguém vai tirar de mim. Caetano ficou olhando para ela por um tempo que parecia mais longo do que era. E então fez algo que ela não esperava. Não disse mais nada. Apenas abriu os braços e a abraçou, rápido e com força, com a urgência de quem sabe que é a última vez. Ela abraçou de volta. Contudo, depois ele foi e ela ficou. Mas você chegou até aqui, você já sabe que essa história não tem final feliz para Luzia, mas precisa de um momento para processar o que ela fez antes de chegarmos lá. Deixa o like se essa história está tocando em você. Esse é o tipo de conteúdo que precisa de apoio para continuar existindo. E agora, a última parte. O amanhecer chegou devagar, como costuma chegar quando você não quer que chegue. Luzia estava sentada no centro do pátio quando a luz começou a mudar no horizonte. Aquele azul que vira lilás, que vira laranja, que vira a promessa brutal do dia. Ela havia se sentado lá deliberadamente, no lugar mais visível da fazenda, de onde seria impossível não ser vista na primeira luz. Havia lavado as mãos no poço antes. Não por culpa, não havia culpa no que ela havia feito, ou se havia, era de um tipo que ela havia decidido carregar antes de fazer. Havia lavado as mãos porque queria estar limpa no que vinha a seguir. Havia uma dignidade que ela havia decidido que ninguém ia poder tirar dela naquele dia. Ficou sentada, respirando o ar da madrugada que virava manhã, ouvindo os grilos que ainda cantavam, os pássaros que começavam, pensando uma última vez em tudo. Pensou em Benedita. Provavelmente já tinham cobrido uns 5 quilômetros no mato. Caetano ia cuidar deles. Ela confiava nisso com uma certeza que não precisava de prova. Ele era aquele tipo de pessoa que faz o que diz, que não abandona o barco, que carrega os outros mesmo quando está carregando o próprio peso. Havia aprendido isso sobre ele ao longo de anos de observação cuidadosa. E as coisas que você aprende através de observação cuidadosa são as mais confiáveis que existem. Pensou em Isaura, em como aquela menina ia crescer, em que tipo de mulher ela ia se tornar. Esperava que fosse o tipo de mulher que ri fácil, que não carrega o mundo inteiro nos ombros o tempo todo, que encontra pequenas alegrias nas coisas simples. Essa era uma coisa que Luzia nunca havia conseguido fazer direito, os pequenos prazeres. Ela havia vivido sempre muito grande, muito tensa, muito focada no horizonte distante. Esperava que Isaura pudesse ser diferente. Esperava que Isaura pudesse ter a liberdade de ser pequena às vezes, de não precisar ser forte o tempo todo, de deixar o mundo cuidar dela em vez de ser sempre ela cuidando do mundo. Pensou em Caetano, no abraço rápido e desesperado, em como havia sido um privilégio conhecer alguém assim, alguém que via você de verdade, que não precisava que você explicasse as partes mais difíceis porque ele já entendia. Havia um tipo de solidão específica na vida que ela havia vivido, uma solidão que não era de companhia, porque havia sempre 50 pessoas ao redor, mas de ser completamente conhecida. Caetano era uma das raras exceções. Ela havia sido completamente conhecida por ele, e isso ela descobriu apenas agora que ia perder, era uma das coisas mais preciosas que existia. Pensou em mãe Joana, que havia morrido 2 anos antes, mas que havia plantado em Luzia coisas que ainda cresciam. Você tá medindo o lugar, tá certo, mas vai com calma. Não deixa ninguém ver que você mede. Ela havia medido o lugar durante toda a vida, e havia encontrado a medida certa. Havia uma satisfação estranha nisso, não alegria, mas uma forma de completude, como quando você resolve uma equação que foi difícil e o resultado é limpo e claro. Pensou em Palmares, nos homens e mulheres que haviam construído aquilo com as próprias
próprias mãos, no meio do mato, contra tudo e todos, na forma como a história deles havia chegado até ela, transformada, amplificada, tornada algo que vivia nas vozes dos que lembravam. Esperava que a história dela fizesse o mesmo. Esperava que os 50, quando chegassem lá, quando tivessem filhos e contassem para esses filhos, quando esses filhos contassem para os netos, dissessem o nome dela, Luzia, aquela que ilumina o caminho de quem vem atrás. Mãe Benedita havia colocado a oração no nome, e a oração havia se cumprido. Ela olhou para o céu que estava abrindo em laranja e rosa acima das copas das acácias. Era um céu que existia sem intenção de ser bonito, sem saber que alguém estava olhando para ele com aquele tipo de atenção que só se dá às coisas que você sabe que está vendo pela última vez. Mas era bonito. Era bonito de uma forma que não pedia permissão e não precisava de testemunho. Ela pensou, pelo menos terminei de pé. Não era nada grandioso isso. Era simplesmente verdade. Havia gente que chegava ao fim desse tipo de vida com o espírito partido, com os olhos apagados, com a parte mais essencial de si mesma já extinta muito antes do corpo. Ela havia visto isso acontecer com pessoas. Havia visto o exato momento em que uma pessoa deixa de estar presente de verdade e passa a ser apenas um corpo que executa funções. Era uma das coisas mais tristes que ela havia testemunhado. Mais triste do que qualquer castigo físico, de certa forma, porque o castigo físico deixava cicatriz, mas a pessoa continuava lá. O apagamento era diferente. O apagamento era permanente, enquanto o corpo ainda estava vivo. Ela não havia deixado que fizessem isso com ela. Havia resistido em cada escolha, em cada pensamento, em cada centímetro da recusa em acreditar que o mundo era como diziam que era. E agora, sentada naquele pátio de terra batida com o céu abrindo acima dela, ela estava inteira, cansada, pesada de tudo que havia feito naquela noite, mas inteira. O primeiro trabalhador da fazenda que chegou ao pátio naquela manhã era um homem chamado Galdino. Não era escravizado, era um trabalhador livre de origem mestiça que vivia numa pequena casa na beira da propriedade e cuidava dos animais. Galdino tinha 40 e poucos anos, havia passado a vida inteira naquela região e havia aprendido uma forma de não ver as coisas que era muito comum entre pessoas que dependiam dos senhores para sobreviver, mas que não queriam participar da desumanidade que os rodeava. Quando Galdino entrou no pátio naquela manhã, a primeira coisa que viu foi Luzia sentada no centro, com as costas retas, olhando para o horizonte. A segunda coisa que ele viu foi o que estava ao redor dela. Ele parou. Ficou parado por um tempo que pareceu muito longo, e depois começou a gritar por socorro, porque era o que a situação exigia, e ele não tinha estrutura para fazer diferente. Luzia não se mexeu quando os gritos começaram. Continuou sentada, com as costas retas, olhando para o horizonte onde o sol estava nascendo, com uma indiferença bonita, de coisas que não sabem das histórias humanas. Havia uma serenidade nela naquele momento que Galdino, mais tarde, quando fosse obrigado a dar depoimento sobre o que havia visto, não saberia descrever. Tentaria várias vezes e chegaria sempre à mesma limitação da linguagem. Ela parecia estar em paz, mas não era o tipo de paz de quem rendeu. Era o tipo de paz de quem chegou onde queria. Os outros chegaram em seguida, outros trabalhadores, depois os capatazes que dormiam na fazenda, depois os homens de uma fazenda vizinha que haviam ouvido os gritos e cruzaram a distância por solidariedade dos que compartilham o sistema. E depois, finalmente, o coronel Afonso Barbosa do Vale, com os cabelos despenteados e a roupa de dormir ainda vestida, os olhos ainda embaçados de sono, que chegou ao pátio e viu o que havia para ser visto e ficou parado com uma expressão que as pessoas ao redor descreveram de formas diferentes. Alguns disseram que ele ficou branco, outros disseram que ficou vermelho, outros disseram que foi uma expressão que não tinha cor, uma expressão de quem encontra uma realidade tão fora dos limites do que havia previsto que o cérebro simplesmente para de funcionar por um momento. 4 homens, Romualdo entre eles, e a senzala vazia. 53 escravizados. Havia 3 que não foram, os 3 que haviam escolhido não ir, que Luzia havia respeitado, mas 50 haviam sumido na noite. O coronel olhou para Luzia, e Luzia, pela primeira vez desde que as pessoas haviam chegado, olhou de volta para ele. Não havia ódio no olhar dela, não havia medo. Havia algo que ele levaria tempo para nomear, e que no final das contas nunca conseguiria nomear completamente, porque para nomear aquilo, ele precisaria de uma visão do mundo que era incompatível com tudo que ele havia construído para si mesmo. O que havia no olhar dela era simplesmente isso. Ela havia feito o que havia vindo fazer. O coronel era um homem que havia passado a vida inteira crendo numa certa ordem das coisas. Não de forma cruel consciente. Era mais insidioso do que isso. Era uma crença tão enraizada, tão naturalizada pelo ambiente em que havia crescido, que era como a crença na gravidade. Você não pensa nela, não a examina. Ela simplesmente está lá como fundação de tudo. A crença era que havia gente que pertencia a determinados lugares e que havia gente que pertencia
pertencia a outros, e que essa distinção era natural, era legítima, era a ordem do mundo tal qual havia sido criada e deveria ser mantida. Ele não era um vilão dos livros de história, era um produto do seu tempo, o que é dizer que o seu tempo havia criado um monstro e chamado de normalidade. O olhar de Luzia desfazia tudo isso, não de forma retórica, de forma visceral, direta, inegável. Era o olhar de alguém que nunca havia acreditado na sua inferioridade, que havia vivido todos esses anos dentro do sistema sem jamais internalizá-lo, que havia esperado e calculado e agido de uma forma que demonstrava uma inteligência, uma organização, uma capacidade estratégica que o coronel, sem querer, havia desprezado como impossível. Ele ficou olhando para ela por um tempo longo e então virou o rosto, porque não conseguiu manter o olhar dela. Era uma derrota pequena, invisível para quase todos os presentes, mas Luzia viu, e foi um dos últimos pensamentos que ela teve antes que os acontecimentos do dia seguissem o seu rumo inevitável, que ela havia feito o coronel Afonso Barbosa do Vale desviar o olhar, que em todas as hierarquias que ele havia construído ao redor de si mesmo, em todos os anos de posse e domínio e poder absoluto sobre as vidas daquelas pessoas, ela havia encontrado um ponto em que ele era menor do que ela. Não era vitória suficiente, mas era real. Que o real era o que ela sempre havia buscado, contra tudo que tentava substituí-lo por ilusão. O que aconteceu com Luzia depois daquela manhã, a história não registrou com precisão. Era 1850, no interior da Bahia, numa fazenda particular, e as coisas que aconteciam dentro dessas propriedades raramente chegavam a documentos oficiais, a não ser quando conveniente para os que controlavam os documentos. Os registros da fazenda do Pinheiro desse período, na medida em que chegaram a existir como registros formais, mencionam uma ocorrência grave e fuga de cativos, sem detalhar. O nome de Luzia não aparece em nenhum documento. Ela existiu no espaço em branco entre as linhas do que foi escrito, que é o espaço onde a maioria das histórias mais importantes da escravidão brasileira existem. O que se sabe, por outras vias, é que ela não sobreviveu muito além daquele dia. O que se sabe é que quando os homens enviados pelo coronel partiram na direção que os 3 escravizados que ficaram indicaram, forçados a indicar, com métodos que também não estão registrados, chegaram tarde demais. Ou a direção estava errada, ou Caetano havia conhecido um desvio que ninguém mais sabia. O que se sabe é que os 50 não foram encontrados, não naquela busca, não nas buscas seguintes. O coronel enviou homens por semanas, depois meses, investiu dinheiro e energia e frustração naquela caçada que nunca deu resultado. Havia algo que o corroía além da perda financeira. Havia a narrativa que ele precisava construir para si mesmo e para os outros. A narrativa de que aquilo não podia ter acontecido, que havia sido algo externo, que havia sido algo excepcional, que a ordem natural das coisas havia sido perturbada por uma anomalia que seria corrigida. A correção nunca veio. 50 pessoas haviam simplesmente desaparecido, entrado no mato numa madrugada de agosto e nunca voltado para ser escravizados novamente. O assentamento que Caetano conhecia ficava num vale entre serras, numa região onde o solo fértil e a água corrente haviam sustentado uma comunidade pequena, mas estável por décadas. Quando os 50 chegaram, no terceiro dia da caminhada com os pés marcados, os corpos exaustos mas inteiros foram recebidos com uma mistura de cautelosa avaliação e cuidado genuíno. A comunidade havia visto fugitivos chegarem antes, sabia como era. Marcelina teve o filho 3 semanas depois, num acampamento no agreste baiano, com Benedita e 2 outras mulheres acompanhando. O menino nasceu saudável, chorou com toda a força que um recém-nascido tem, e quando Marcelina o segurou pela primeira vez e os olhos dele ainda não focavam em nada, mas o pequeno punho cerrado estava apontado para o céu, ela pensou numa mulher que havia ficado para trás e que nunca ia conhecer esse menino. E ela chorou de um jeito que não era só tristeza, era o tipo de choro que carrega as duas coisas ao mesmo tempo, o luto e a gratidão, misturados de uma forma que não se consegue separar porque eles eram naquele momento a mesma coisa. Ela chamou o filho de Esperança, não porque não soubesse que o nome era feminino, porque estava certa de que o nome estava certo, e porque havia uma mulher que havia dedicado a vida a ser justamente isso, esperança na forma de ação, e esse menino era a prova viva de que a ação havia funcionado. Isaura cresceu. Com o tempo, desenvolveu um jeito de rir que as pessoas ao redor dela descreviam como contagiante, uma risada que começava baixo e crescia até encher um espaço, até fazer os outros rirem junto, sem nem saber do que, apenas porque o som era daqueles que arrasta consigo. Aprendeu a fazer pequenas coisas com as mãos, trançar palha, fazer cestinhas, costurar com linha de embira, plantar em fileiras certinhas que ela alinhava com uma precisão que deixava os mais velhos surpresos. Guardou o trapo de pano por muitos anos, até que começou a se desfazer, e então guardou os pedaços, e depois
os pedaços dos pedaços, até que não havia mais nada para guardar, exceto a memória do que havia sido. Quando era adulta e alguém perguntava sobre aquele fragmento de tecido que ela ainda carregava, ela dizia: é a memória de quem me deu a chance de crescer. E não explicava mais do que isso, porque algumas coisas são completas em si mesmas. Caetano chegou à comunidade liderando os 50 e ficou lá por toda a vida. Construiu uma casa de barro e palha que foi crescendo com os anos, plantou um roçado que produziu mais do que ele precisava e que ele partilhava sem contas, se tornou uma das pessoas mais respeitadas daquele assentamento, não por ter buscado respeito, mas por ser o tipo de pessoa que merece respeito, de forma tão óbvia que o respeito chega sem ser pedido. Ajudou a receber outros fugitivos ao longo dos anos, reconhecendo nos olhos cansados e nos pés machucados a mesma história que havia vivido. Nunca casou. As pessoas ao redor respeitavam demais para perguntar por quê. Mas de vez em quando, nas noites de agosto, quando a lua estava em quarto minguante, ele saía e ficava parado num lugar de onde dava para ver as estrelas com clareza total. E ficava ali por um tempo longo, em silêncio, com uma expressão que ninguém que o conhecia tentava interpretar. Eles sabiam para onde o olhar dele ia e deixavam. Benedita viveu até os 70 e poucos anos, velha demais para a média da época, nova demais para tudo que havia sobrevivido. No final da vida, ficou quieta de uma forma que as pessoas ao redor confundiam com senilidade, mas que era outra coisa. Era o tipo de quietude de quem terminou de falar tudo o que tinha para falar e agora está apenas existindo, o que às vezes é suficiente. Antes de morrer, chamou os netos, os filhos do filho de Marcelina e de outras crianças que a comunidade havia criado juntos, e contou sobre Luzia. Contou tudo o que sabia, com a precisão de quem guardou aquela história como se fosse a joia mais preciosa que possuía. Contou sobre os olhos que mediam o lugar, sobre as mãos que aprenderam a ler em segredo, sobre a noite de agosto, sobre a mulher sentada no pátio com as costas retas esperando o amanhecer. Os netos contaram para os filhos contaram para os netos, e a história chegou até aqui. Existem histórias que a história oficial prefere não contar. Existem nomes que os livros preferiram não registrar. Existem mulheres que fizeram coisas que deveriam ter sido consideradas extraordinárias, mas que foram enterradas junto com os corpos, junto com as senzalas que caíram, junto com os documentos que foram queimados, ou simplesmente nunca foram escritos, porque quem controlava a escrita não tinha interesse em contar. Luzia é uma dessas mulheres. Ou melhor, Luzia representa todas essas mulheres, as que calcularam e planejaram e aguentaram e esperaram e por fim agiram no escuro, sem plateia, sem registro, sem a promessa de que alguém ia saber. Elas não fizeram isso pela história. Não fizeram isso para serem lembradas. Fizeram porque havia 50 rostos que dependiam disso. Havia uma menina com um trapo de pano. Havia um velho com o joelho que rangia. Havia uma mulher grávida com a oração nos lábios. E isso era suficiente. O Brasil de 1850 era um lugar construído sobre uma violência tão sistemática, tão enraizada, tão naturalizada, que as pessoas que se beneficiavam dela haviam desenvolvido a capacidade de não haver. Era um lugar onde seres humanos eram comprados e vendidos como propriedade, onde a lei protegia os proprietários e ignorava os propriedades, onde a crueldade era chamada de ordem e a resistência era chamada de crime. E mesmo assim, as Luzias existiram. Existiram em números que nunca saberemos, porque a história não as contou. Resistiram de formas que nunca saberemos, porque o registro foi feito pelos que tinham interesse em apagar. Sobreviveram ou não sobreviveram, de formas que mudaram outras histórias, que possibilitaram outras vidas, que plantaram sementes que floresceram em gerações que nem sempre souberam de onde vinham, mas vinham de Luzia, vinham de Benedita, vinham de Mãe Joana e de Marcelina e de Isaura e de todos os que tiveram que ser mais fortes do que qualquer pessoa deveria precisar ser. E essa força não era sobrenatural, era profundamente, inteiramente humana. Era a força de quem decide que a humanidade não vai ser tirada deles, não importa o que façam para tirar. Era a força de quem, no escuro mais fundo, continua enxergando a direção do caminho. Existe uma pergunta que surge quando você conta uma história como essa. Você pergunta se valeu a pena. Se o sacrifício de uma pessoa, mesmo que voluntário, mesmo que calculado, mesmo que feito com os olhos abertos, se isso é algo que pode ser chamado de justo. A resposta honesta é que não. Não era justo. Nunca foi justo. Luzia não deveria ter precisado fazer essa escolha. Não deveria ter existido um sistema que tornasse essa escolha necessária. O fato de que ela a fez com grandeza não apaga o fato de que nunca deveria ter sido necessária. Mas ela foi necessária e ela foi feita. E os 50 chegaram lá. Essa é a tragédia e a beleza juntas, impossíveis de separar, como as duas faces de uma mesma moeda que o destino colocou nas mãos de Luzia e que ela decidiu jogar. Ela sabia que seria assim. Sabia que a beleza e a tragédia eram a mesma coisa e jogou
jogou de qualquer jeito. Isso é o que ela deixou. Não uma vitória limpa, não um final feliz, mas 50 vidas. E a prova de que mesmo dentro do sistema mais brutal, mesmo numa noite de agosto sem testemunha, mesmo sem nenhuma garantia de que alguém ia saber, era possível escolher, era possível agir, era possível ser livre de um jeito que nenhuma cerca e nenhuma lei podia tocar. A liberdade de Luzia não veio quando ela abriu a porta para os 50. A liberdade de Luzia existiu toda a vida, guardada com cuidado, protegida de todos que queriam tirá-la. Existiu nos olhos que mediam o lugar, nas mãos que aprenderam a ler em segredo, na criança que ouvia a mãe dizer, vai ter que ser mais forte do que eu, e guardou aquilo como uma missão, na jovem que ficou parada vendo a mãe apanhar e sentiu uma coisa crescer no peito que não tinha nome ainda, mas que tinha destino. Ela foi livre o tempo todo. E na madrugada de agosto de 1850, ela provou isso. Aqui chegamos ao fim dessa história, ou ao fim dessa parte dela, porque histórias como essa não terminam de verdade. Elas apenas chegam num ponto em que passam de uma geração para a próxima, de uma voz para a próxima, de um coração para o próximo. Luzia morreu naquele dia, no pátio da fazenda do Pinheiro, no interior da Bahia, em agosto de 1850. Não no modo de uma heroína de livro didático, não com discurso, não com testemunha que registrou tudo certinho. Morreu do modo que as coisas mais importantes sempre morrem, no silêncio, no escuro, sem plateia, com uma certeza dentro dela que nenhuma violência conseguiu apagar. Mas os 50 chegaram lá, Marcelina e o filho, Evaristo e os joelhos que rangiam, mas que caminharam 3 dias, os gêmeos Severino e Sebastião, Isaura e o trapo de pano, Benedita, que olhou para trás apenas uma vez, no ponto em que a fazenda sumiu de vista entre as árvores e depois olhou para a frente e não parou mais. 50 pessoas, por causa de Luzia, aquela que ilumina o caminho de quem vem atrás. Se você chegou até aqui, você carregou essa história junto comigo. E isso não é pouca coisa. Histórias como essa pesam e devem pesar, devem ficar. Se essa narração te tocou, se você sentiu o peso e a beleza e a tragédia do que foi contado aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Não como favor, como uma forma de dizer que histórias que foram apagadas merecem ser reacesas. Que Luzia e todas as Luzias que existiram antes que qualquer um de nós soubesse seus nomes merecem ser lembradas. E compartilha, porque às vezes a maior forma de honrar quem não teve voz é emprestar a nossa. Obrigado por estar aqui, por ter carregado essa história até o fim, por ter dado a Luzia e a todas as Luzias cujos nomes nunca vamos saber o que elas merecem: atenção, memória e a certeza de que o que fizeram não foi em vão. A história de Luzia é ficção inspirada na realidade histórica da escravidão no Brasil e nas inúmeras mulheres africanas e afro-brasileiras escravizadas que resistiram, fugiram e lutaram por liberdade ao longo dos séculos 17, 18 e 19. Personagens como a histórica Esperança Garcia, que em 1770 escreveu a primeira petição de direitos de que se tem registro no Brasil, existiram e merecem ser estudados e lembrados. Esta narrativa é uma homenagem a todas elas.